Meu nome é Gabriel. Tenho 24 anos, sou mecânico na Lagoa da Conceição, em Floripa. Se você passar por aqui num dia de semana, é bem provável que me veja debaixo de algum carro velho, com a cara suja de óleo e um copo de café preto num balcão engordurado. Minha vida sempre foi meio simples: acordar cedo com o barulho das motos, tomar um pão com ovo no boteco da esquina e encarar os motores até o sol começar a descer. Naquela manhã, eu estava terminando de trocar a embreagem de um Gol 98. Os dedos já não respondiam direito, e a camisa da oficina estava grudando no corpo com o calor. Foi quando meu celular vibrou ali no cantinho da bancada, entre uma chave estrela e uma lata de desengripante. Olhei sem pressa. Número conhecido, mas que não aparecia havia tempo. Atendi ainda com a mão suja de graxa. Alô? Gabriel? A voz do outro lado era tensa, trêmula. Reconheci na hora. Marisa. Mãe do Luca, meu melhor amigo da adolescência. A gente passava os verões junto na casa dela, jogando bola descalço no quintal ou indo para a praia de bicicleta. Fazia tempo que não falávamos diretamente, desde que o Luca foi estudar fora, em Curitiba. Oi, dona Marisa? Tudo bem? Não, não tá. Gabriel, o carro ele tá escorregando. Acho que vou cair na água. Eu paralisei. O som de fundo era de vento e uma buzina distante, talvez um barco. O pânico na voz dela não deixava espaço para dúvida. Onde a senhora tá? Na estrada da Lagoa do Peri. Fui dar uma volta, mas o carro travou perto da beira. A roda traseira já deslizou, não consigo sair. A porta travou. Eu tentei. Nem deixei ela terminar. Joguei a chave inglesa no bolso, grudei o celular entre o ombro e o rosto e gritei pro meu chefe. Seu Osvaldo, eu preciso sair agora. Nem pensa. Tem carro agendado até o pescoço hoje. É a mãe do Luca. Tá com o carro prestes a cair no lago. Não esperei a resposta. Arranquei a camiseta da oficina, subi no meu golzinho branco e saí voando pelas ruas ainda meio vazias da lagoa. As havaianas batiam secas no chão do carro, e o coração, esse parecia querer furar o peito. Cheguei na curva do Peri 10 minutos depois. O sol já começava a subir, mas a sombra das árvores deixava tudo meio enevoado, abafado. E lá estava ela. O carro, um Corsa antigo, pendia perigosamente com as duas rodas de trás quase dentro da água. Marisa segurava a maçaneta da porta, os cabelos castanhos esvoaçavam descontrolados, e ela olhava para mim como quem vê a única chance. Desci correndo. Fica calma. Eu vou resolver isso. Ela tentou dizer algo, mas a porta fez um estalo, ameaçando ceder de vez. Não pensei. Corri pela margem, pulei direto na água gelada, a lama afundando meus tênis até o tornozelo. Me aproximei do carro pelo lado do motorista. A porta não abria. Tranquei os dentes, puxei a chave inglesa do bolso e dei com força no vidro. 2 golpes. O estalo final foi alto. Os cacos se espalharam no banco, e eu estendi o braço. Vem, Marisa. Vem agora. Ela hesitou, os olhos arregalados, mas pegou minha mão com força. Puxei com tudo o corpo dela, molhado, trêmulo, escorregando. A sensação era de estar tirando alguém de um pesadelo. Quando chegamos na margem, ela caiu de joelhos e eu junto. Ofegante, tremendo. A água escorria do cabelo dela, que colava no rosto, e os olhos brilhavam entre alívio e susto. Eu só pensei em você, ela disse, quase num sussurro, agarrada ao meu braço. A frase ficou no ar, pesada e leve ao mesmo tempo. Meu peito ainda doía da correria, da tensão, mas agora era por outro motivo. Porque naquele instante, mesmo encharcados, cobertos de lama e medo, havia algo ali entre nós que eu não soube nomear. A água ainda escorria das roupas dela quando conseguimos nos afastar um pouco do carro, que agora estava com metade da traseira submersa. Marisa tremia inteira, os braços ao redor do próprio corpo, e os dentes batiam mesmo sob o sol nascente. A camisa dela colava na pele, e o cabelo, antes preso, agora caía desordenado, grudando no rosto.
Eu não sabia o que fazer primeiro, secar os olhos dela, aquecer suas mãos ou simplesmente me certificar de que estava viva e inteira. Tá tudo bem agora. Eu disse, mais para mim do que para ela. Ela só balançou a cabeça, ainda de joelhos, olhando fixo para o chão de terra molhada como se tentasse entender o que tinha acabado de acontecer. Você tá machucada? Não, acho que não. Só congelando. E em choque. Assenti. O vento que vinha do lago batia úmido nas nossas costas, e ali, encharcados, era impossível não tremer. Peguei a chave do carro do bolso da calça e guardei, meio sem pensar. Era como se ainda estivesse dentro do chamado de socorro, meu corpo não tinha desligado da adrenalina. Vem comigo. Lá na oficina tem um lugar quente. Você precisa se secar. Mas e o carro? Depois eu volto com o guincho. Agora você vem comigo. Ela me olhou como quem quer dizer algo, mas não sabe como. Talvez fosse gratidão. Talvez vergonha. Talvez só o cansaço de quem segurou o próprio pânico com as unhas. No caminho de volta, seguimos em silêncio. Eu fui dirigindo devagar, as mãos ainda úmidas no volante e o coração batendo num compasso estranho, como se o perigo tivesse deixado um eco. Marisa encostou a cabeça na janela do passageiro e fechou os olhos, mas não dormiu. De vez em quando, suspirava fundo, como se tentasse se convencer de que ainda estava ali, inteira. Chegando à oficina, subi com ela pela escadinha lateral que dava acesso ao meu pequeno apartamento. O lugar era simples, sofá gasto, TV pequena, mesa com 2 cadeiras e um varal de roupas improvisado na varanda. Mas tinha um calor de casa, de abrigo. Peguei uma camiseta larga da Renner e um moletom de algodão que usava para dormir. Ela aceitou com um sorriso tímido, como se pedir desculpa por estar ali. Mostrei o banheiro e deixei a porta entreaberta, só para garantir que ela estava bem. Enquanto isso, coloquei água para ferver e peguei 2 sachês de chá de erva cidreira que minha mãe tinha deixado na última visita. Quando Marisa voltou, já vestida com minhas roupas, o cabelo molhado enrolado numa toalha, parecia menor. Mais frágil, mas também mais real, sentou no sofá sem dizer nada. Eu entreguei a caneca fumegante, e por um tempo, o único som foi o da água escorrendo pela calha lá fora e o apito da chaleira que eu esqueci de desligar. Eu tô tão cansada. Ela disse, baixinho. Imagina. Você passou por um baita susto. Ela olhou para mim por um instante longo demais. A xícara parada na altura do queixo, os olhos marejados. Eu me senti sozinha. Tão sozinha. Luca tá longe. E eu não sabia quem chamar. Mas na hora, só pensei em você. Não sei por quê. Talvez porque eu sempre estive por perto, falei, sem pensar demais. Ela arqueou a sobrancelha, confusa. Como assim? Abaixei o olhar, meio sem jeito. Eu consertei sua cerca mês passado. Aquela parte que ficava balançando. Também limpei a calha, no inverno. Você não viu, mas... Ela me interrompeu com um meio sorriso, como se tivesse descoberto um segredo antigo. Eu achei que fosse o jardineiro ou o vento. Mas era você. Assenti. E por um momento, o tempo pareceu parar. A xícara dela ainda fumegava, e a minha esfriava esquecida na mesa. Ela encostou o corpo no encosto do sofá, o rosto meio virado para mim. Você sempre esteve aqui, disse. Não havia drama na voz dela. Nem pedido, nem desculpa. Só constatação. E ali, naquela sala pequena, com as roupas dela penduradas no encosto da cadeira, eu percebi que aquela mulher, que um dia me serviu lasanha depois da escola, que me chamava de Gabi com aquele jeito materno, agora me olhava diferente. E eu também. Marisa ficou ali, sentada no meu sofá, com os pés descalços sobre o tapete gasto e o corpo encolhido dentro do meu moletom cinza. A manga estava comprida demais para ela, e isso dava um ar quase infantil, em contraste com a mulher forte e decidida que eu sempre conheci. A gente não dizia nada, mas o silêncio entre nós não era desconfortável. Era uma pausa merecida, como depois de um mergulho fundo, quando você precisa de alguns segundos antes de respirar de novo.
Eu me levantei e fui até a cozinha, mais para me ocupar do que por necessidade. Peguei um pacote de biscoito de água e sal, abri, deixei na mesa e voltei com mais chá. Esse sofá é mais confortável do que eu imaginava, ela disse, com um meio sorriso. Só parece. Já dormi aí algumas vezes e acordei com a coluna gritando. Então hoje é minha vez de sofrer um pouco. Nem pensar, falei. Se for para alguém sofrer no sofá, que seja o dono da casa. Ela riu baixinho. O riso dela tinha um som suave, quase íntimo, como se escapasse sem querer. Aquilo me atingiu de um jeito estranho. Era o tipo de riso que a gente não ouve muito. Riso de alívio, depois de um susto. Riso de quem está viva. Dei a volta na sala e fui até o armário. Peguei um cobertor limpo e um travesseiro, coloquei ao lado dela. Pode dormir aqui hoje. Sem pressa. Amanhã a gente vê o carro e o resto. Obrigada, Gabriel. Ela disse meu nome inteiro. Sempre achei que só minha mãe falava assim. Mas vindo dela, sou o próximo. Real. Me sentei na beirada da cama no outro cômodo, com a porta entreaberta. Ainda dava para ouvir o som da TV ligada baixinho, algum programa de fim de noite que ninguém realmente assiste. E mesmo assim, eu não conseguia dormir. A imagem dela, molhada, os cabelos grudados no rosto, os olhos assustados me encarando dentro do lago, voltava como um filme. Mas mais do que isso, ficava a sensação do abraço que ela me deu logo depois do resgate. Foi forte. Não era um gesto automático. Era como se ela tivesse precisado daquele toque. Como se o corpo dela, mesmo em choque, tivesse procurado o meu não só por proteção, mas por reconhecimento. Levantei. Fui até a cozinha, devagar, tentando não fazer barulho. Mas ela já estava lá. De costas para mim, apoiada na pia, olhando pela janela. As luzes das casas mais altas piscavam no morro, refletidas na água da lagoa. Era uma vista bonita, silenciosa. Familiar. Insônia? Perguntei. Ela virou o rosto, assustada, mas logo relaxou. Eu sempre tive. Desde o acidente com o Marcos. O nome dele veio sem peso na voz. Só um registro. Como uma gaveta aberta de leve. Faz quanto tempo? 7 anos. Era uma lancha. Ele e os amigos. Uma virada brusca e pronto. Nunca mais. Fiquei quieto. Não sabia o que dizer. Só me aproximei e encostei na pia ao lado dela. O ombro dela roçava no meu. Eu lembro do velório, falei, devagar. Você estava com o Luca no colo. Parecia mais mãe do que nunca. Eu virei outra pessoa ali. E nunca mais voltei a ser quem eu era antes. A voz dela estava firme, mais baixa. Quase como se conversasse com a própria lembrança. Hoje, quando o carro escorregou, eu não pensei em polícia, em bombeiro, ela continuou. Só pensei em você. Disquei seu número sem pensar. Era como se meu corpo soubesse que era você quem podia me ouvir. Eu tô aqui, falei. Ela virou o rosto e me olhou de um jeito que eu não saberia descrever. Não era paixão, nem tristeza. Era uma espécie de tranquilidade. Como se eu fosse um lugar seguro. Você virou esse homem tão calado, tão cuidadoso e eu nem percebi. E eu sempre percebi você. As palavras saíram antes que eu pudesse segurá-las. Ela não respondeu. Só estendeu a mão devagar, pegou minha caneca de chá e tomou um gole, sem cerimônia. Era um gesto simples, mas ali, no meio da madrugada, aquele toque indireto de lábios no mesmo copo carregava mais do que parecia. Ficamos lado a lado, ombro com ombro, em silêncio, observando a lagoa lá fora. O mundo todo parecia quieto. Só o barulho da calha pingando e a respiração lenta dela ao meu lado. E foi nesse silêncio que eu entendi, às vezes, é no espaço entre as palavras que a gente mais se aproxima de alguém. Na manhã seguinte, acordei com o barulho do portão da oficina abrindo. Era seu Osvaldo chegando cedo, como sempre,
para conferir os carros e reclamar do preço das peças. Desci rápido, expliquei tudo por cima e disse que depois voltava para terminar o serviço pendente. Ele bufou, mas no fundo entendeu. Acho que ver o corte no meu antebraço, da hora que quebrei o vidro, ajudou a deixar claro que não era invenção. Quando subi de novo, Marisa ainda estava dormindo no sofá, encolhida sob o cobertor de flanela. A TV tinha ficado ligada a noite toda, mostrando um programa de vendas com uma mulher animada demais para aquele horário. Fiquei ali parado por uns segundos, só observando. O rosto dela parecia mais leve agora, quase sereno. Como se a tensão de ontem tivesse sido lavada pela madrugada. Deixei o café pronto, com pão na chapa e manteiga, igual ao que ela costumava fazer pra gente quando eu dormia na casa deles, na adolescência. Quando ela acordou, agradeceu com aquele sorrisinho de canto, ainda meio sonolenta. Fazia tempo que ninguém preparava café pra mim. E eu só sei fazer desse jeito aqui, falei, apontando pro pão com as bordas meio queimadas. Ela riu. É assim que eu gosto. Passamos a manhã juntos, falando pouco. Fomos até a beira da Lagoa do Peri com um guincho da oficina e conseguimos puxar o carro sem maiores danos. O motor tinha engolido água, mas nada que não pudesse consertar. Combinei de trazer ele para a oficina mais tarde, e depois deixei Marisa em casa. Quando ela desceu do carro, olhou para mim com um ar estranho. Não de despedida, mas de coisa pendente. Obrigada por ontem. Por tudo. Quando precisar, comecei a dizer. Eu sei. Você sempre esteve por perto, completou ela. Voltei para a oficina com a mente cheia. Me joguei de cabeça no concerto de um Palio com suspensão estourada e tentei distrair a cabeça. Mas não deu. A lembrança dela, molhada, agarrada em mim no lago, o cheiro do cabelo dela no meu moletom, a forma como ela me olhou na cozinha. Tudo isso ficava voltando, feito barulho de moto passando às 6 da manhã, insistente, impossível de ignorar. Naquela noite, dormi mal, me virei na cama, olhei o celular umas 10 vezes esperando alguma mensagem. Mais nada. No dia seguinte, mais nada. Nem um oi, nem um pedido de ajuda. Só o silêncio. Foi só na quarta-feira, quase uma semana depois, que sonhei com ela. Um sonho estranho, sem começo nem fim, onde a gente dividia uma rede na varanda de uma casa em silêncio. Eu acordava com a sensação de que tinha perdido algo, mas não sabia o que. No sábado, já não aguentei. Passei no mercado, comprei umas frutas, café moído na hora, e uns pães frescos. Coloquei tudo numa sacola de pano e fui até a casa dela, batendo palma no portão, meio sem saber o que dizer. Ela demorou para abrir. E quando abriu, estava com os cabelos presos num coque bagunçado, uma camiseta larga e um olhar cansado. Gabriel? Trouxe umas coisas. Achei que podia precisar. Ela me encarou por 2 segundos. Depois sorriu, e era aquele sorriso que não vinha da boca, mas dos olhos. A casa ficou quieta demais sem você. Entramos. A sala ainda tinha cheiro de lavanda, o mesmo que me lembrava o Luca estudando no sofá e ela costurando alguma coisa na poltrona. Sentamos à mesa da cozinha, enquanto ela preparava café. O mesmo cheiro, o mesmo barulho da chaleira assobiando. Mas a atmosfera era outra. Como se houvesse algo novo ali, invisível, mas presente. Fiquei pensando no que aconteceu, ela disse. No susto e em como eu me senti depois. Eu me senti viva, Gabriel. Pela primeira vez em muito tempo. Engoli seco. Não era o tipo de frase que se ouve todo dia. Foi estranho para mim também. Ver a senhora assim, não me chama de senhora, ela interrompeu, sorrindo. Não aqui. Não hoje. Assenti, sem jeito. Ela serviu o café em 2 canecas de vidro e colocou a mão sobre a minha, por alguns segundos. A pele dela era quente, suave. Familiar. Mas carregava um peso de tempo, de vida vivida. E ainda assim me acolhia. Eu não sei o que isso tudo é, ela continuou. Mas quero descobrir. Se você quiser. Não respondi.
Só apertei de leve a mão dela, e bebi o café devagar, sentindo o silêncio entre nós se encher de significados que nenhuma palavra alcançaria. Era um silêncio compartilhado. Depois daquele café silencioso e cheio de intenções não ditas, Marisa me acompanhou até o portão. Eu saí com a sacola vazia nas mãos e a cabeça cheia demais para pensar em qualquer outra coisa. A brisa da lagoa soprava com cheiro de sal, e eu caminhei devagar até o carro, como quem não queria ir embora de verdade. Mas fui. Os dias que se seguiram foram de uma calma incômoda. Voltei à rotina da oficina, aos motores barulhentos, ao cheiro de graxa, às reclamações do seu Osvaldo. Às vezes, olhava o celular esperando alguma mensagem dela. Outras vezes, segurava o impulso de escrever eu mesmo. Mas não fazia. Não queria parecer invasivo. Não sabia o que éramos. Não sabia nem o que queríamos ser. A cidade seguiu seu ritmo. As praias ficaram mais cheias com o fim de semana, as motos voltaram a rasgar o amanhecer com seu ronco metálico, e eu fingia que estava tudo igual. Mas dentro de mim, não estava. Na terça-feira, estava terminando de alinhar a direção de um Fox prata quando vi algo no retrovisor do carro. Uma sombra. Virei para o lado, era o reflexo da minha própria saudade. No sábado, acordei cedo, sem motivo. Fiz café, tomei devagar na varanda da oficina e olhei para o céu limpo de nuvens. Peguei o celular. Nenhuma mensagem. Suspirei. A verdade é que eu sentia falta dela. Não de forma romântica de cinema. Sentia falta da presença. Do jeito que ela olhava para mim como se me enxergasse inteiro. Da calma que ela trazia mesmo em meio ao caos. De ouvir o barulho da chaleira apitando na casa dela. De saber que alguém pensava em mim, talvez da mesma forma que eu pensava nela. Foi então que, sem planejar muito, coloquei uma camiseta limpa, comprei algumas coisas no mercado, pão francês, requeijão, frutas, umas coisinhas para casa, e fui até a casa da Marisa. Quando parei o carro em frente ao portão dela, hesitei. E se fosse cedo demais? E se ela tivesse se arrependido? Mas antes que eu pudesse decidir entre ir ou não, ela apareceu na porta. Estava de vestido estampado, descalça, com os cabelos soltos. Me olhou, surpresa no primeiro segundo. Depois, sorriu. Gabriel? Trouxe uns mantimentos. Achei que podia estar precisando ou querendo conversar. Ela segurou o trinco da porta por um instante. Depois abriu completamente. A casa ficou quieta demais esses dias. Entrei. O ambiente estava arrumado, como sempre. Mas o silêncio era outro. Não era mais de solidão. Era de espera. Sentamos à mesa da cozinha. Conversamos sobre o carro, sobre os dias seguintes ao susto, sobre os barulhos da lagoa que parecem mais altos quando se está sozinho. Ela falou sobre Luca, sobre como ele sempre foi bom filho, mais distante. Eu falei sobre meu pai, que me ensinou a mexer com o motor antes mesmo de me ensinar a dirigir. Em determinado momento, ela ficou em silêncio, olhando a xícara entre as mãos. Depois disse: Sabe, quando você me tirou daquele carro? Quando eu caí na margem da lagoa com o corpo tremendo, eu pensei que não fosse conseguir me levantar mais. Não por medo, mas por cansaço. Eu escutei quieto. Só deixei que ela continuasse. Mas então você me abraçou. E eu senti algo que não sentia há anos. Algo que não era proteção, era presença. Era desejo de viver. Olhei para ela. O rosto estava sereno, mas os olhos diziam muito. Eu não quero que isso se perca, ela completou. Não quero que pareça um acidente emocional, sabe? Também não quero, respondi. Ela se levantou e foi até a pia. Lavou a xícara devagar, em silêncio. Depois virou o rosto, com um sorriso meio contido. Fica para um café mais longo? Claro. Hoje eu não tenho pressa. Ela me serviu mais café, sem açúcar, como sempre. Ficamos ali, sentados lado a lado, falando de coisas simples. Os dois rindo baixinho de uma lembrança qualquer.
Mas o que pairava no ar não era simplicidade. Era algo novo, mas ao mesmo tempo familiar. Uma conexão que vinha do tempo, da ausência e da coragem de olhar um ao outro com verdade. Naquele momento, entendi, ela não estava me convidando só para um café. Estava me convidando para ocupar, pouco a pouco, um espaço que já era meu, mesmo que nem eu, nem ela, tivéssemos dito isso em voz alta. A chuva começou fina, no fim da tarde, quase sem fazer barulho. O céu foi escurecendo aos poucos, com nuvens pesadas descendo sobre a lagoa como um cobertor grosso. Eu já estava em casa, deitado no sofá, quando o celular vibrou. A tela se acendeu com uma notificação simples. Marisa, pode vir? Nada mais. Nenhum emoji, nenhum contexto, nenhuma explicação. Mas eu entendi. Levantei sem pensar duas vezes, peguei minha jaqueta jeans e saí. A oficina já estava fechada, e a rua, quase deserta. As gotas da chuva batiam no para-brisa do carro como um tambor abafado, e o som do limpador ritmado parecia contar os segundos até chegar lá. Quando estacionei na frente da casa dela, percebi que todas as luzes estavam apagadas, com exceção da sala. A cortina semi-aberta deixava vazar uma luz amarelada, suave, como se o tempo ali dentro tivesse outro ritmo. Toquei a campainha devagar, e em poucos segundos, ela abriu. Estava com os cabelos soltos, levemente úmidos, uma taça de vinho na mão e uma expressão difícil de traduzir. Um misto de alívio, expectativa e talvez algo mais antigo, que ela não sabia bem como mostrar. Entra. A casa estava aquecida, o cheiro de roupa limpa e vinho tinto preenchia o ar. A mesa estava posta, com um prato de sopa que ela provavelmente tinha feito só para não deixar a casa em silêncio. Um disco antigo tocava baixinho ao fundo, uma dessas vozes femininas que parecem cantar direto do coração. Eu pensei muito se devia mandar aquela mensagem, ela disse, fechando a porta atrás de mim. Achei que talvez você estivesse ocupado. Ou que tivesse mudado de ideia. Eu viria mesmo que estivesse no meio do mundo. Naquela manhã de sábado, o sol mal havia aquecido as telhas da oficina quando Gabriel ouviu os passos firmes na escada que levava ao seu apartamento. Ele ainda estava deitado no sofá, uma manta jogada pelas pernas e a cabeça girando com os ecos da noite anterior. O som das batidas na porta foi direto. 3 toques. Nenhuma dúvida. Levantou devagar, coração acelerado. Abriu. Luca. O amigo de adolescência, com quem dividira tantas tardes jogando bola no campinho da escola, agora estava ali, no batente da porta, olhando para dentro com uma expressão difícil de decifrar, um misto de estranheza e raiva contida. E aí, cara? Disse Luca, sem entrar. Minha mãe tá aí? Gabriel engoliu seco. O mundo parecia menor, apertado dentro daquele vão de porta. Tá, quer dizer, tava. Foi embora faz umas 2 horas. Teve uma noite difícil, respondeu, tentando manter a calma. Luca franziu o senho. Noite difícil com você? Gabriel hesitou. Não havia um jeito certo de dizer aquilo. Não havia desculpas, nem justificativas que tornassem tudo mais aceitável. A gente se aproximou, Luca. Aconteceu. Não foi planejado. E eu juro mesmo, que não é qualquer coisa. O silêncio que veio depois foi longo e tenso. Luca entrou um passo no apartamento, olhou ao redor, a caneca com resto de chá, o cobertor ainda amassado, o aroma tênue de erva cidreira no ar. Você tá me dizendo que tá com a minha mãe? Não sei se tá é a palavra certa, mas a gente se entende. A gente se escuta, se cuida. E isso veio acontecendo devagar, num momento em que ela estava frágil. Eu também. Luca passou a mão pelos cabelos, visivelmente tentando controlar a avalanche de emoções. Cara, eu não sei nem o que pensar. É minha mãe. E você, porra, você é meu melhor amigo. Eu sei. E por isso mesmo eu tô sendo honesto contigo agora. Se fosse só uma coisa qualquer, eu sumia. Mas eu me importo com ela. De verdade. Luca encarou o chão por alguns segundos, o maxilar travado. Depois, levantou o olhar e disse:
Ela parece melhor. Nas últimas semanas mais leve. E eu fiquei me perguntando o que tinha mudado. Agora eu sei. Gabriel não sabia se aquilo era um começo de aceitação ou apenas constatação. Se você fizer ela sofrer, eu te arrebento, completou Luca, a voz firme, sem grito, só verdade. Eu jamais faria isso, respondeu Gabriel, com o mesmo tom. Um silêncio mais calmo se instalou entre eles. Luca soltou um suspiro, virou-se para a porta e antes de sair, olhou por cima do ombro. Ela merece alguém que olhe para ela assim. E pelo jeito é você. A porta se fechou devagar, e Gabriel ficou ali parado, tentando entender o que acabará de acontecer. A aprovação de Luca vinha com um peso enorme, o peso da confiança e da responsabilidade. Mais tarde naquele dia, Marisa mandou uma mensagem curta no WhatsApp. Ele foi aí, né? Gabriel respondeu, foi. E a gente conversou. Com respeito. Depois de alguns minutos, ela mandou outra, obrigada por não fugir. Ele olhou para a tela por um tempo antes de digitar, nunca pensei em fugir. Só quero que a gente seja possível. Marisa respondeu com um emoji simples, um coração amarelo. E naquele pequeno gesto, ele soube, apesar de tudo, eles estavam do mesmo lado. Era fim de tarde na Lagoa da Conceição. O céu ganhava tons de dourado e lilás, refletidos com preguiça nas águas calmas. Os barcos de pescadores começavam a voltar devagar, cortando o espelho d'água como se não quisessem perturbar o silêncio. O ar estava morno, úmido, carregado de uma paz típica das tardes em que o verão parece desacelerar. Gabriel estacionou o Gol branco na rua de paralelepípedo e atravessou o pequeno trecho de areia até encontrar Marisa sentada num banco de madeira, virada para a lagoa. Usava um vestido leve, estampado com flores pequenas, e as havaianas estavam esquecidas ao lado. Os pés dela afundavam levemente na areia fofa, como se procurassem algum tipo de enraizamento. Achei que ia chegar antes do pôr do sol, ela disse, sem olhar para ele. O trânsito travou na rótula da Avenida das Rendeiras. Mas cheguei. Gabriel se sentou ao lado dela, sem pressa. Os dois ficaram um tempo em silêncio, olhando as gaivotas pousando sobre as pedras. Era um silêncio tranquilo, confortável, do tipo que só existe entre quem já aprendeu a escutar sem palavras. Faz tempo que não venho aqui, ela falou, olhando para o horizonte. Quando Luca era pequeno, a gente vinha sempre. Ele gostava de correr atrás dos caranguejos. Eu ficava sentada bem aqui, tomando chimarrão, vendo ele se sujar todo. Gabriel sorriu. Eu lembro. Teve um dia que ele caiu dentro da água e começou a gritar como se tivesse sido engolido por um tubarão. Você saiu correndo com a sandália na mão. Ela riu de leve, com os olhos fechados. Eu estava sempre tentando proteger ele de tudo. E acho que, sem perceber, comecei a esquecer de mim. Gabriel virou o corpo levemente em direção a ela. Você ainda tenta proteger todo mundo, Marisa. Até quando não precisa. Até quando o mundo já desabou e ninguém mais está pedindo socorro. Ela olhou para ele, séria. E você, Gabriel, por que fica sempre por perto? Mesmo quando podia ter ido embora. Porque eu gosto de estar perto de você. Não de um jeito heróico. Gosto de como você me escuta. Gosto do jeito que você fala baixo quando tá pensando. Gosto de como você fica quando acha que ninguém tá olhando. É simples assim. Ela baixou o olhar, mexendo a areia com os dedos dos pés. Eu não quero rótulos. Não quero explicar nada pra ninguém. Tô cansada disso. Só quero viver do meu jeito. Com calma. Com verdade. E se tiver espaço para você nisso, então que seja. Eu não tenho pressa, disse ele. A gente faz no nosso tempo. Ela se virou e o encarou, os olhos iluminados pelo sol que já tocava a linha d'água. E ali, naquele olhar, havia uma espécie de entendimento silencioso. Como se ambos soubessem que, apesar das diferenças de idade, de história e de mundo, havia algo sincero entre eles. Algo que não precisava de aprovação, nem de promessas. Apenas presença.
Marisa se aproximou e encostou a cabeça no ombro dele. Gabriel passou o braço por trás, puxando-a com leveza. Ficaram assim, sem palavras, ouvindo o barulho das ondas pequenas e dos barcos ao longe. Você acha que isso vai dar certo? Ela perguntou, depois de um tempo. Não sei. Mas sei que agora tá certo. E isso já é muito. Ela sorriu, os olhos fechados, respirando fundo como quem guarda aquele momento dentro do peito. Sabe, às vezes eu esqueço que ainda posso começar de novo. A gente sempre pode. Ficaram até o céu escurecer, até os postes da rua acenderem com aquele tom alaranjado antigo. Caminharam juntos pela areia de volta ao carro, os passos sincronizados, sem esforço. Como se aquele recomeço já estivesse acontecendo fazia tempo, apenas à espera de que os dois o enxergassem. E ali, sob a mesma luz que os uniu sem pressa, nasceu algo que não era escândalo. Era afeto. Possível, maduro e absurdamente real.